Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, me chamo Nayara Rodrigues e este canal é voltado para estudos bíblicos e estudos da EBD. No vídeo de hoje chegamos à lição de número 4 do nosso segundo trimestre do ano 2021 e no vídeo de hoje, como tema central da nossa lição, a gente vai falar e entender um pouquinho sobre o Espírito Santo. A gente vai entender um pouquinho quem é o Espírito Santo, suas obras, sua natureza ou seus nomes também, que aparece na Bíblia, porque muitas vezes não aparece Espírito Santo, mas outro nome acompanhando, pode ser Espírito de verdade, Espírito de amor, alguns que você pode encontrar não só como Espírito Santo. Mas antes de entrarmos na nossa lição mesmo, temos o nosso texto bíblico que se encontra em o Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 15 ao 20, e o nosso destaque bíblico se encontra no versículo 16 e 17 desse nosso texto, que diz assim: Eu pedirei ao Pai e lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito, porque não pode o ver nem conhecer, mas vocês o conhecem, porque ele está com vocês e viverá em vocês. Aqui vai falar um pouquinho sobre o Espírito Santo também. E se a gente for ainda no Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 26, vai dizer assim: Quando chegar o Auxiliador, o Espírito da verdade, que vem do Pai, que falará a respeito de mim, e eu sou quem enviarei esse Auxiliador a vocês, da parte do Pai. Aqui a gente pode ver também sobre esse versículo, quando Deus diz que vai enviar o Auxiliador, que no caso aqui é o Espírito Santo, mas nos dois textos ele fala como Espírito de verdade, que é um dos outros nomes que podem ser citados na Bíblia para se referir ao Espírito Santo. Agora, entrando na nossa lição, temos 3 pontos, que é o primeiro, quem é o Espírito Santo? O segundo, a natureza do Espírito Santo, e o nosso terceiro e último ponto, a obra do Espírito Santo. A gente vai entender um pouquinho da nossa lição, começando com a nossa introdução, antes de entrarmos nos nossos pontos. Primeiro, a nossa introdução. O Espírito Santo é quem sustenta a Igreja de Cristo no mundo. Há mais de 2000 anos ele dirige a Igreja, isto é, a guia, direciona e guarda. E você? Você reconhece um pecador que precisa de um Salvador? Então és a Igreja de Cristo, constituída não por prédios ou por tendas, mas por pessoas iguaizinhas a você e eu, falhas, defeituosas e inconstantes. A terceira pessoa da Santíssima Trindade foi enviada pelo Filho para ser parceira da Igreja, que é eu e você, amiga do povo chamado por Deus, companheira de pessoas interessadas de adolescentes que decidiram por Jesus Cristo como Senhor e Rei das suas vidas. Por isso, estudaremos sobre a pessoa do Espírito Santo, quem é, sua natureza e obra. Como eu disse, vamos entender um pouquinho sobre esses 3 pontos sobre o Espírito Santo. O primeiro é, quem é o Espírito Santo? Deus. Sim, o Espírito Santo é Deus, igual com o Pai e o Filho, juntos numa só divindade. Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Desta forma, o Santo Espírito não é uma força ou um raio cósmico, semelhante aos desenhos animados, mas uma pessoa como o Pai e o Filho são. Lembra do pronome pessoal usado pela gramática da língua portuguesa? É pronome pessoal, porque o pronome se refere a uma pessoa. A Bíblia Sagrada usa o pronome pessoal ele também para se referir ao Espírito Santo. Quando o Auxiliador vier, ele convencerá. E quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. Igualmente, as Escrituras demonstram aspectos pessoais do Espírito Santo, tais como o vento sopra onde quer, e ouve-se o barulho que ele faz, mas não se sabe de onde ele vem, nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito, e porém é um só, o mesmo Espírito quem faz isso tudo. Ele dá um dom diferente para cada pessoa conforme ele quer. O bom companheiro tem vontade, sentimento e desejo. Ele
é quem conduz a nossa vida, embora muitas vezes a vontade do Espírito não concorde com a nossa vontade. Num primeiro momento, as nossas escolhas não repautadas por ele são confrontadas e rejeitadas. Então aparece triste a frustração e a decepção. Contudo, quando somos confrontados diante da nossa vontade, o Espírito Santo revela-se a nós através da palavra ou diferentemente ao nosso coração sobre coisas que momentaneamente não enxergamos, porém agora, iluminados por ele, ou contemplamos e as percebemos desvendando o grande livramento de Deus para conosco. O Espírito Santo está em nós. A gente entendeu um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Logo de começo a gente já sabe que o Espírito Santo, Deus e o Filho são a mesma pessoa na Trindade. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, como a Bíblia traz também, como a nossa lição traz. Agora, entrando no nosso segundo ponto, a natureza do Espírito Santo. Quando a gente vai estudar um pouquinho da natureza do Espírito Santo que a lição traz, a gente vai trazer os outros nomes que a nossa Bíblia Sagrada traz através do Espírito Santo. Muitas vezes não está Espírito Santo, como no nosso versículo de destaque, no meu que eu trouxe de apoio. Muitas vezes vai estar Espírito de verdade, Espírito de amor ou outras palavras. Não só Espírito Santo. A natureza do Espírito Santo. Sobre a natureza do Espírito Santo, nos referimos a uma série de características simbólicas que a Bíblia revela aos leitores do mundo inteiro. Para entender essas características, não há método melhor que o estudo sobre os nomes mencionados na Bíblia acerca do Espírito Santo. O primeiro que a gente tem que entender é o que a gente mais usa, ou o que a gente mais vê, que é Espírito Santo. A gente tem que entender ele primeiro, para poder entender outras variações desses nomes. Espírito Santo. Deus é Pai, Deus Pai é santo e santo também é o Deus Filho. Logo, o Espírito Santo é santo. Ah, que redundância! Sim, para te mostrar que o nome Espírito Santo mencionado na Bíblia é um nome próprio, cujo principal atributo é a santidade. Santo significa puro, limpo. Na Bíblia, essa palavra refere-se às pessoas separadas por Deus para fazerem a vontade divina. O Senhor Jesus foi chamado de o Santo de Deus, pois foi ungido para servir aos povos fazendo a vontade do Pai. O Espírito Santo foi enviado pelo Filho para nos convencer do pecado, nos santificar e nos consolar. Esta é a vontade do Pai. Quando erros nós cometemos por bobagem, mentimos para pessoas que nos amam, aos nossos pais, machucamos colegas queridos, desrespeitamos pessoas mais velhas. O Espírito Santo veio para nos convencer do mal que há em nós, até quando ficará assim, fingindo que não é com você. Ele nos chamou para sermos santos. Agora a gente entender um pouquinho sobre a palavra Espírito Santo, agora a gente vai entender um pouquinho sobre outras variações. A primeira que a gente vai entender um pouquinho sobre Espírito de verdade, que traz no nosso versículo de destaque, no meu versículo de apoio também, é o primeiro que a gente vai entender. O Espírito Santo é da verdade. Nele não há mentira, só verdade. Ele revela a verdade sobre Jesus e sobre nós mesmos. Não adianta mentir para o Santo Espírito, pois mentiríamos para nós mesmos. Aqui a lição traz uma breve definição sobre o Espírito da verdade, mas é uma definição que a gente já compreende sobre o que esse título fala, sobre o Espírito de verdade, que o Espírito Santo nele não há mentira nenhuma, só há verdades nele. E se a gente acha que está mentindo para ele, a gente vai estar mentindo para nós mesmos, porque não conseguimos mentir para ele, porque ele sabe da verdade. O terceiro agora que a gente vai falar é Espírito de amor. O Santo Espírito é todo amor, beleza de amor. O que você faz quando está amando alguém? Deseja agradar, respeitar, se aproximar. O amor do Espírito Santo é o mesmo do Pai e do Filho. A Santa Trindade trabalha junta e uma para encher-nos deste amor. Ame.
Aqui a gente entende um pouquinho sobre o espírito de amor. Quando ele demonstra isso, quando a gente está amando alguém, a gente tenta respeitar, a gente tenta agradar aquela pessoa. A mesma coisa com o espírito de amor aqui, que a lição nos traz. O amor do Espírito Santo é o mesmo do Pai e do Filho, eles têm um amor igual, pois é uma pessoa três pessoas em uma, é a Trindade. Aqui a gente entende um pouquinho sobre o amor. O próximo que a gente vai entender um pouquinho é sobre poder. Espírito de poder. Em Atos capítulo 2, a Bíblia revela o poder do Espírito Santo. Este pode encher a nossa vida de Deus. Através dele podemos desfrutar até do poder divino para sempre. O batismo no Espírito Santo depois da salvação é a experiência espiritual mais extraordinária na vida de um adolescente cristão. Comigo aconteceu aproximadamente nos 19 e com você. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre o Espírito de poder, um pouquinho também sobre o batismo no Espírito Santo, que é uma coisa muito linda, uma coisa muito boa que podemos receber de Deus. Que aqui no Espírito de poder ele cita também esse batismo no Espírito Santo. E agora a nossa última variação da palavra Espírito Santo, trazendo outras qualidades, que é espírito de sabedoria e de revelação. Através do Santo Espírito, podemos conhecer as riquezas do mundo espiritual. Ele pensa ainda nas profundezas de Deus, isto é, onde o nosso conhecimento não pode alcançar. O Espírito é onisciente e conhece todas as coisas, revelou verdade a Pedro, ao apóstolo Paulo e quer revelar também a nós. Busque a sabedoria do Espírito. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre a sabedoria do Espírito Santo, que ele sabe todas as coisas, certo? Pois ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Aqui ele fala um pouquinho da sabedoria e da revelação dessa última qualidade. Aqui a gente entendeu alguns nomes do Espírito Santo. A gente entendeu o Espírito Santo, que é o primeiro, e a gente entendeu mais 4, que foi o de amor, de verdade, de poder e o de sabedoria e revelação. Ou seja, no total foram 5 nomes que a gente trouxe e entendemos um pouquinho sobre cada um deles através da nossa lição de hoje. Agora chegamos ao nosso último ponto da lição. A obra do Espírito Santo. A gente vai entender um pouquinho das obras do Espírito Santo, do que ele já fez. Na lição anterior, vimos o milagroso nascimento de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo operou na vida do nosso Senhor. Maria, mãe de Jesus, concebeu Jesus através do Espírito Santo. Através dele, Jesus de Nazaré fez-se a palavra viva, o Verbo de Deus, o pão vivo que desceu do céu. O Evangelho de Lucas conta-nos que Jesus aplica a profecia de Isaías a si mesmo, afirmando que o Espírito o nomeou e o enviou para pregar aos povos. O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar boas notícias aos pobres e os enviou para anunciar liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Pelo Santo Espírito, Jesus de Nazaré andou pela antiga Israel, pregando o reino de Deus e dizendo: arrependei-vos. Quem ouvisse a Jesus e acolhesse o evangelho do coração, entrava no reino de Deus de uma vez por todas. O Espírito Santo operou na vida do Nazareno no seu ministério terreno, de modo que esta operação também nos alcançou. Hoje ele é quem aplica em nós a obra da salvação, operada por Jesus Cristo no Calvário. O Espírito Santo da promessa nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ou seja, ele apela para as nossas consciências a fim de nos convencer do erro e de dilemas onde nos encontramos um dia. Não há lugar profundo e mais verdadeiro que a nossa consciência. Aqui não podemos nos enganar, porque bem sabemos o que praticamos e se é ou não verdadeiro, e se é ou não uma verdade o que praticamos, ou se é correto. Poucas são as pessoas que podem dizer: tenho um amigo de verdade.
O verdadeiro amigo não é aquele que joga os nossos erros para baixo do tapete. Não espere isso do Espírito Santo. Este, diferentemente de muitos outros amigos, confronta o nosso caráter. O amigo verdadeiro é aquele que diz realmente em quem nós somos. O Espírito Santo é este amigo que você precisa. Ele deseja ter uma verdadeira amizade contigo. Aqui a gente entendeu um pouquinho sobre a obra do Espírito Santo na vida de Jesus, quando Jesus foi enviado, que Maria concebeu a Jesus através do Espírito Santo. E aqui ali no finalzinho ainda falou um pouquinho sobre amizade relacionada ao nosso tema, que é no Espírito Santo, bom companheiro. Relacionado a esse tema, ele falou um pouquinho de amizade, que muitos amigos não vão falar os seus defeitos, não vão lhe corrigir, mas como o verdadeiro amigo, o Espírito Santo, pelo contrário, vai fazer isso, corrigir o seu caráter, que isso é uma verdadeira amizade. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em mais uma lição. Deixem seu like, se inscrevam no canal e compartilhem o vídeo. Eu já gostaria de avisar aqui que no sábado eu estarei postando um vídeo de uma nova série que eu estarei trazendo aqui. É uma série de curiosidades bíblicas. São vídeos menores, mas que a gente vai entender algumas coisas da Bíblia que muitas vezes não entendemos. São curiosidades que eu vou estar trazendo. Nesse sábado eu vou trazer a nossa primeira curiosidade. No mesmo horário que eu posto o vídeo da lição de 7h30 da noite, nas quinta-feira, no sábado eu vou trazendo esse de curiosidades da Bíblicas. Não percam e não deixem de assistir. Obrigada a todos. Tchau!